Em atendimento ao ofício número 300 de 2018, apresentado pelo vereador Renato Vieira da Cunha e exarado pela Câmara Municipal, tenho a informar que até o presente momento não houve nenhum contato com a equipe de transição do novo governo para tratar de assuntos desse gênero. Entretanto, é garantia dessa prefeitura que o funcionário comissionado que encontra-se no DETRAN permanecerá exercendo suas atividades, contribuindo para o bom funcionamento e prestação de serviços a toda a população, aguardando o restabelecimento dessa importante parceria para o ano vindouro. Sendo só para o momento, aproveito o ensejo para reiterar o protesto de consideração. Atenciosamente, Joaquim Augusto Marçal, prefeito municipal. Este ofício responde a um requerimento da presidência, onde solicitou para ver se vai continuar o DETRAN em nossa cidade no próximo ano. Apresentação e votação do projeto de lei do balancete. Encontra-se na pauta da ordem da presente sessão para a segunda e última votação o projeto de lei número 27, datado de 6 de novembro de 2018, projeto de iniciativa do vereador Carlos Eduardo, que institui o Dia Municipal do Livro e o Dia Municipal do Presente Literário no âmbito do município de Orizona, a serem comemorados anualmente no dia 23 de abril e da outras providências. O projeto passou pela primeira votação na sessão anterior desta casa, foi aprovado por 7 votos favoráveis e agora encontra-se na pauta da ordem desta sessão para a segunda e última votação. O projeto está em discussão. Então, o projeto segue para votação. Quem for favorável, permaneça com 5 homens. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Também encontra-se na pauta da ordem da presente sessão para a segunda votação o projeto de lei número 28, datado de 6 de novembro de 2018. Projeto esse também de iniciativa do vereador Carlos Eduardo, que institui no calendário oficial do município de Orizona o Junho Vermelho, mês dedicado à realização de ações para conscientização de doação de sangue. De igual modo, o projeto foi aprovado em primeira votação na sessão anterior e consta agora na pauta da ordem para a segunda votação. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça com 5 homens. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Só informando que será encaminhados os autólogos de lei desses 2 projetos ao Executivo para que as leis sejam sancionadas desde que encerrou a tramitação deles em plenário. Também consta na pauta da ordem da presente sessão para a segunda votação o projeto de lei número 30, datado de 4 de dezembro de 2018. Este é de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a autorização para a alienação de bens móveis, inservíveis e imóveis do município de Orizona e dá outras providências. O projeto foi submetido à primeira votação na sessão anterior dessa casa. Ele obteve 5 votos contrários e 2 votos favoráveis, razão pela qual ele foi rejeitado em plenário, conforme foi citado na ata lida. E ele agora segue na pauta dessa sessão para a segunda votação. O projeto está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, complementar aqui um pouco o presidente. A responsabilidade nossa, enquanto legisladores, é muito grande e nós temos que agir de acordo com o que diz a lei. Claro que a gente sabe das necessidades que o município está passando, as obras que estão sem terminar, e a questão do fundo de previdência. No entanto, o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte, que é vedada a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinar por lei própria os regimes de previdência social geral dos servidores públicos. Ou seja, nós poderíamos estar aqui hoje discutindo projetos de leis para alienação de imóveis para poder pagar, para saldar o que tem de débito com o fundo de previdência, desde também que tivesse uma lei
né, sido aprovada antes, fazendo a destinação desses recursos para esse fim. Ou seja, não é má vontade e nem não querer votar por simplesmente não querer. É o que tem que ter a observância da lei. A lei está dizendo isso. Como que nós vamos votar contra aquilo que a lei diz? Nós temos que obedecer à lei, observar a lei. Quando nós votamos um projeto sem observar a lei, nós estamos sendo irresponsáveis. Né? E nós temos visto aí que as situações dos gestores públicos, né, na não observância da lei, traz problemas gravíssimos para pós-mandato, para pós-gestão ou até durante a gestão. Ou seja, as pessoas deixam a prefeitura e a prefeitura não os deixa. Essa é a realidade. Eu não vou longe, não tenho que... o ex-prefeito de Orizona está com a corda no pescoço. Ele fez por má vontade? Eu acredito que não. Talvez seja assessoria jurídica, seja dessa forma que está. O atual caminha para a mesma situação, a não observância da lei. Então nós temos que ter esse cuidado, essa responsabilidade aqui enquanto legisladores. E assim é Brasil afora, o que a gente tem observado. Ou seja, eu quero que com essa sessão ela é transmitida, né, no site da Câmara, ela tem sua ata aqui, que é o documento que... Né, é importante salientar isso aqui. Não é má vontade, é questão da observância da lei. Se nós que somos legisladores não observar a lei, como é que nós vamos fazer? Então, assim, é nesse sentido que nós, como eu, no caso, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, assinei um parecer contrário e votarei contrário no projeto novamente por isso, observando único e exclusivamente a lei. Hoje eu recebi uma mensagem, vereador Altair, dizendo, mas no passado vendeu. Não sei se vendeu. Estou dizendo qual passado, não falou também qual passado. Se vendeu, não observou a lei. Né? Então, isso que é importante dizer. Nós não podemos continuar cometendo os erros que foram cometidos no passado. Presidente. Continua a discussão. Só para reforçar e endossar as palavras do novo vereador Carlos Eduardo, não trata-se de briga política, né, vereador? E sim de coerência de discussão que precisa ser amadurecida. Então, a nossa intenção é que o município saia do atoleiro, mas de maneira correta. Continua a discussão. Eu gostaria só de deixar algumas coisas claras aqui, vereador Carlos. Onde dizem também, quando foi dito aí, no passado venderam e tal, eu não me lembro de vender imóveis para pagamento de dívidas. Se teve, nos 21 anos que eu estou na prefeitura, eu não lembro disso, dessas propostas. Já vi propostas de outros prefeitos em vender algum imóvel para aplicação, né, em obras, né, ou seja, investimentos em obras, não para quitar ou sanar algum tipo de dívida. Inclusive, falam muito da gestão anterior. Eu me lembro muito bem, no primeiro mandato do ex-prefeito, quando veio para essa Câmara, até foi aprovado para vender alguns lotes, para fazer investimento, que seria até no mini hospital, como dizia na época, e que depois, na hora do leilão, entraram com um pedido de embargamento do leilão, né, impedindo o impedimento do leilão, via judicial, via essa que ficou quase 2 anos em tramitação e que depois veio favorável ao prefeito, mas na ocasião ele nem mais quis vendê-los, porque na ocasião a gente já tinha sido contemplado com as unidades básicas de saúde, onde hoje funciona o ambulatório. Então, assim, mas não era para pagamento de dívidas, e era sim para investimentos. Sim, presidente, é importante o seu esclarecimento. Aqui tem os vereadores que já têm mais tempo de casa e Vossa Excelência que está há 21 anos ainda na prefeitura. Né? Então, assim, nós não podemos aqui querer também fazer esse comparamento, né? De dizer, no passado, eu falei, eu não me lembro, não sei dessa história, agora Vossa Excelência traz as claras, e também, como eu disse no início, se tivesse acontecido, tinha sido feito de forma errada. Então nós estamos aqui para obedecer, para observar a lei. Não adianta queremos fugir disso. Temos que passar a ver gestão pública com responsabilidade onde a lei é aplicada. O cidadão comum, a lei é aplicada para ele todos os dias, por que a gestão pública não é assim?
Eu acho que... Inclusive, ano passado a gente aprovou para vender 2 lotes e a sucata, mas não era para pagamento de dívida, era para investimento. Só para reforçar, então, sem que eu fiz um requerimento daqui a pouco, presidente, quando houve a alienação de um prédio público, a cadeia antiga, para construir uma nova sistema prisional. Então, eu vou fazer o requerimento daqui a pouco e vai endossar que está nessa venda de imóvel. Última discussão. Não havendo, o projeto segue para aprovação. Quem for favorável ao projeto, que se manifeste. Quem for contrário, permaneça como se encontra. Eu fui favorável a primeira vez, eu sou favorável a segunda vez. 3 votos favorável ao projeto e 5 votos contrários ao projeto. Encerra a tramitação deste projeto no plenário também, considerando que ele foi rejeitado nas 2 votações, então será encaminhado somente o ofício ao senhor prefeito, informando da decisão do plenário pela rejeição da matéria. E encontra-se na pauta da ordem da presente sessão, para a primeira votação, projeto de lei número 22, datado de 5 de dezembro de 2018, projeto de iniciativa do senhor prefeito, que dispõe sobre desafetação e nova destinação / afetação de área pública localizada no perímetro urbano de Orizona e da outras providências. Vou fazer a leitura do parecer para que seja votado antes da matéria. Parecer em conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, por seus membros integrantes, no uso das atribuições que lhes confere o regimento interno em seus artigos 40, caput e parágrafo 1º e 41, considerando que o presente projeto de lei encontra-se de acordo com as formalidades previstas no referido regimento interno, tendo em vista que foram obedecidos os preceitos constitucionais, legais, gramaticais e lógicos, e considerando também os benefícios que ocorrerão em favor dos pretensos proprietários industriais que foram autorizados de forma precária a se estabelecerem naquele setor pela Prefeitura Municipal e lá investiram seus parcos recursos e hoje estão padecendo de insegurança jurídica que garanta suas permanências no local. Assim, pelo acima exposto, manifestam-se unanimemente por sua aprovação. O plenário da Câmara Municipal, aos 11 de dezembro de 2018. Assinaram no parecer todos os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador presidente da Comissão, José Gonzaga, e vereadores membros, Altair de Souza e Nelson Garcia. Pela Comissão de Finanças e Orçamento também assinaram todos os membros, vereador presidente da Comissão, Carlos Eduardo, e vereadores membros, Elson Caixeta e Valdirino de Freitas. Elisângela, como se trata de 2 projetos quase da mesma nomenclatura, e uma exposição que foi feita aí, para não pairar dúvidas, esse projeto significa que é aquele às margens da BR, o GO 330. Porque como são 2 projetos quase que similares, né, o teor, então para deixar claro que a gente está votando o projeto do distrito multimodal às margens da rodovia. O parecer está em discussão. Um minutinho, a gente não pode ser interrompido. Agora, depois, se você quiser falar no final, a gente consulta os membros e a gente dá a palavra. Senhor presidente, Vossas Excelências permitidas? Sim, não, está em discussão o parecer. Vou cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o público presente. Vamos comentar só o parecer agora, mas eu acredito com a redação do parecer dispensa comentário e te comentarás o desfecho do projeto. Sim. Não havendo mais discussão, o parecer segue para a votação. Quem for favorável ao parecer, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Após a votação e a aprovação do parecer, o projeto segue na pauta da ordem desta sessão para a primeira votação.
projeto está em discussão. Senhor presidente, meu nome é comentar Vossa Excelência, colega vereador. Esse projeto aliás, é o início de um projeto que vai regulamentar o loteamento industrial lá, né, presidente? Na verdade, nós estamos só desafetando, não é a aprovação do projeto em si. Mas, de qualquer forma, um passo inicial, porque a normalidade das coisas, as condições das coisas, é uma sequência. E nós estamos tentando corrigir o inverso. Começou do fim para o começo. Então, nós estamos ajustando esse início para um começo de conversação, começo de instalação do projeto industrial, a legalização do projeto industrial, que é de grande importância, grandes industriais investir lá, comerciantes também, diversos segmentos. Então, nós estamos dando oportunidade ao Executivo com essa discussão para concretizar esse projeto. Então, eu acho nada mais justo que foi dada uma autorização para investir e não tem juridicamente autorizado. Então, nós estamos fazendo essa parte, regulamentando essa questão que está carecendo da parte jurídica. Então, como o parecer das comissões foi 100% favorável, para também ser 100% ter a aprovação dos colegas vereadores. Mais alguém? Senhor presidente, cumprimentar os vereadores e o público novamente. É um projeto de importância para o município, porque lá estão instaladas algumas indústrias, né, e posteriormente possam se instalar mais. Isso é a questão da geração de emprego e que também vai dar segurança às pessoas que ali estão, os empresários, para poder continuar os seus investimentos. Porque se você investe em algo que você não tem uma documentação, é difícil, você não sabe se aquilo vai permanecer com você ou não. Eu acho que é um projeto assim que foi discutido, rediscutido aqui nessa casa, né, e mostra mais uma vez o interesse do legislativo em resolver esses problemas, mas como nós aqui podemos falar que a associação participou plenamente disso aí, foram várias discussões, várias idas e várias voltas até chegar no consenso, ou seja, em que a Câmara tem a segurança jurídica de votar isso aqui hoje. Então nós estamos votando com essa consciência de que estamos fazendo aquilo que a lei nos garante. Mais alguém? Sim, senhor presidente. Senhor presidente, colega vereador, plenário. Conhecedor bem quem tem suas empresas no local, nós sabemos que são pessoas, trabalhador que depende do serviço para poder sobreviver. Nada mais justo do que o Poder Executivo e o Poder Legislativo tentar regularizar um terreno que não tinha origem nenhuma. Vocês, na verdade, para o poder público seria invasor. Não teria condições de fazer nenhum pequeno financiamento. E nem sabendo que amanhã ou depois qualquer prefeito que entrasse, quisesse mandar tirar, teria que tirar. É porque foi feito irresponsavelmente. Agora o que o Executivo e o Legislativo estão tentando fazer é regularizar, para que vocês tenham o seu direito, e ter suas empresas regularizadas. Então esse é o trabalho, que o Legislativo está fazendo. E o Executivo também. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui o público presente, parabenizar o trabalho da associação, que foi muito bem feito. Vocês fizeram uma coisa correta, que deveria ser feita, vocês fizeram. Repetir mais ou menos as palavras que o vereador Carlos falou, que nós analisamos muito bem esse projeto, juntamente com o jurídico, com vocês que passaram para nós também algo que acrescentou nesse projeto. Aí, nesse sentido, nós recomendamos aos colegas vereadores que votem a favor. Mais alguém quer fazer uso? Eu gostaria também de colocar minha posição aqui. Eu não penso que foi uma irresponsabilidade, até porque existe lei específica que foi feita na época, e o que nós estamos aqui simplesmente fazendo é apenas homologando a desafetação e a afetação daquilo que deveria ter sido feito na época, juntamente com a lei, ter mandado ao Legislativo para que o mesmo pudesse
simplesmente homologar a lei, certo? Homologar a desafetação e a afetação do projeto. Eu acho que faltou foi, da parte do Executivo, sabedoria suficiente e assessoria, naquele momento, de ter notado que precisaria de mais esse detalhe que deveria mandar, porque eu acho que lá não teve má fé, muito menos irresponsabilidade. Eu acho que teve um grupo de pessoas que reivindicou a situação, né, a necessidade do trabalho, e assim começou o movimento. Então nós estamos aqui corrigindo um erro, simplesmente, que eu acho que é a parte jurídica da coisa. Esse é o meu ponto de vista, né? Mas cada um pensa do modo e do como quiser. Isso aqui é uma democracia. Continuem abertas as palavras. Discussão. Não havendo mais discussão, o projeto segue para votação. Quem for favorável merece como se encontra, quem for contrário se manifeste. Aprovado por 8 votos. Então, o projeto foi aprovado em primeira votação e será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda votação, adiantando que essa sessão vai ser na data de amanhã, também às 19 horas. Também encontra-se na pauta da ordem da presente sessão para a segunda votação o projeto de lei número 31, datado de 5 de dezembro de 2018, projeto também de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre desafetação e nova destinação / afetação de área pública localizada no perímetro urbano de Orizona e da outras providências. De igual modo, vou fazer leitura do parecer das comissões para que seja votado antes da matéria. Parecer em conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, por seus membros integrantes, novas as atribuições que eles conferem o regimento interno em seus artigos 40, caput, parágrafo 1º e artigo 41, analisando o presente projeto de lei, consideraram que o mesmo encontra-se de acordo com as formalidades legais, tendo em vista que obedece aos preceitos constitucionais, legais, gramaticais e lógicos. Porém, considerando que o mesmo encontra-se desacompanhado da documentação probatória, visto que em seu artigo 1º menciona o decreto municipal número 116/2018, o qual não está acostado ao projeto. Também não foi juntado ao mesmo a lei municipal de número 1070 de 2011, que regulariza o referido distrito, ficando desta forma impossível de avaliar a viabilidade e legalidade da destinação da referida área. Assim, pelas razões expostas, manifestam-se por sua rejeição. Plenário da Câmara de Orizona, aos 11 de dezembro de 2018, assinaram no parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador presidente José Gonzaga e um dos membros, o vereador Altair de Souza, uma vez que o vereador Nelson faz parte e não assinou. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, assinaram o presidente da comissão, o vereador Carlos Eduardo, e os dois membros, Claudinho de Freitas e Elson Cacheta. Só. O parecer está em discussão. Esse projeto de lei tem cação de jeito de arrumar aí, porque os caras construíram nessa área já deu dinheiro lá. Agora tem cação de jeito de arrumar esse documento para isso. Você não pode perder o dia de lá. Continua em discussão. Parecer. Senhor presidente, eu plenamente concordo aqui com as palavras do vereador João Divino. Nós precisamos, juntamente com o Executivo, achar uma saída e os empresários que lá já estavam alocados, como nós achamos para essa outra aqui. Eu acredito que esse trabalho deve ser iniciado de imediato para regularizar. Não pode chegar lá amanhã ou depois e prejudicar quem lá já está instalado, né? Eu concordo plenamente, mas a gente precisa já de imediato iniciar juntamente com eles aí, orientá-los junto com eles para fazer o mesmo trabalho que foi feito com o lá de cima, para que junte essa documentação nesse processo, para que a Câmara dê legalidade para eles, tenha a mesma segurança. Eu acredito não, é assim que tem que ser feito.
porque senão vai continuar eles com a pendência que eles estão, né, lá, sem segurança nenhuma. E nós também aqui, se aprovarmos do jeito que está o projeto, com as dificuldades, com a deficiência de documentos, isso é uma lei que nós vamos aprovar e qualquer um pode derrubá-la se questioná-la. Porque a lei, quando ela é aprovada também, ela cabe questionamento. Se nós infringimos a Constituição, nós estamos colocando aí, ou seja, você fala assim, ó, a coisa tem que ser muito clara, gente. Lá tem já 2 que já estão alocados, não é isso? 2 empresas alocadas lá naquele terreno. O que acontece? Se nós virmos aqui e fazermos de conta que estamos atendendo eles, nós estamos enganando eles. Dizer que estamos aprovando e tal, uma lei que amanhã pode ser questionada. Ou seja, se nós estamos aqui, temos a responsabilidade, eu acho que nós podemos, eles esperarem mais um pouquinho, mas sair de uma lei aprovada com segurança, que vai dar para eles a segurança que eles precisam. Eu concordo plenamente que a coisa tem que ser feita dentro dessa legalidade. Senão, a gente está fazendo um projeto, uma enganação. Assim é o meu parecer, é o meu ver. Senhor presidente, eu vou comentar, mas eu vou comentar na hora oportuna. Eu quero da discussão só aparecer. Não, sim. Eu também vou deixar para falar na hora da discussão do projeto, porque eu acho que é de relevância, né, a gente explicar a situação, para a gente não cometer o mesmo erro que nós estamos aqui hoje corrigindo. Aí sim eu concordo que seria uma irresponsabilidade nossa de aprovar uma coisa, sendo que nem lei específica para aquilo ainda não tem, e muito menos lá, denominação de lá como um setor industrial, porque lá é um setor residencial ainda, então tem que ter outras leis para transformar aquilo, certo? Porque aqui a gente ia só afetar e desafetar, mas e depois? Por que não fazer as leis antes, para depois a gente fazer essas afetações, ou quer dizer, em conjunto, né, que já aprova tudo e já resolve o problema. Senhor presidente, para não perder o raciocínio, nós estamos comentando aqui o parecer, mas eu quero só fazer uma colocação aqui para o plenário, vereador Altaides. Eu tenho percebido, e falo aqui com os empresários que lá já estão instalados, com todos presentes, o seguinte, vereador Altaides, é uma irresponsabilidade, uma imaturidade da assessoria jurídica da prefeitura, do executivo, que tem tentado fazer o seguinte trabalho. O prefeito, quando ele contrata uma assessoria jurídica, o presidente, Vossa Excelência, nós temos a nossa aqui, é para orientar. O que essa assessoria tem feito, ao meu ver, esse é meu posicionamento. O prefeito pede para que se faça um projeto X, projeto Y, no caso desse aí, e ele simplesmente vai lá e faz. Eu não sei se ele não sabe, eu não sei o que está acontecendo, algo de errado. De forma que ele faz, certamente eu acredito que sabe, porque tem que saber, mas vou fazer de qualquer jeito. O que está acontecendo? Cria-se um atrito entre o legislativo, o executivo e a sociedade. Está jogando um contra o outro, dizendo assim, manda o projeto para lá. Chega aqui, a gente acha as inconstitucionalidades do projeto e pede para consertar, pede para mudar o projeto, não quer mudar, tem que ser assim, a Câmara que não quer votar, ou seja, a sociedade que está perdendo. Quem está perdendo é a sociedade. Porque se esse projeto tivesse chegado aqui, vereador, presidente, nos moldes que nós necessitamos para aprovação, ele estaria sendo aprovado. Ou seja, então esse jogo está sendo muito ruim para a sociedade orizona, né? Porque o negócio chega aqui tudo torto e querem que a gente aprove de goela abaixo. Ou seja, nós sabemos, mas nós sabemos a necessidade, nós sabemos a preocupação do empresário que lá está, do mesmo jeito que vocês lá do setor de cima, e vocês também, né? Mas não tem base legal para aprovar e quer que a gente aprova. Então isso traz para nós um constrangimento, né? Porque nós queremos, me citar o nome aqui do Vitor, que tem lá a sua empresa instalada, resolver os problemas de vocês, mas dentro desse caminho que nós estamos aqui alertando. Eu vou pôr o parecer de votação, porque depois a gente vai discutir o projeto também e a gente continua a conversa.
Então, o parecer está em votação. Quem for favorável ao parecer, continua como se encontra. Quem for contrário ao parecer, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Parecer. Então, após o parecer, o projeto segue na pauta da ordem para a primeira votação. Agora sim, o projeto está em discussão. Sim, presidente. Na mesma linha de raciocínio já relatado, notícia boa todo mundo quer dar. E quando a notícia não é confortável, às vezes esquiva-se, mas os meus colegas foram bem enfáticos em dizer que, da realidade, nós não podemos criar um problema para ser resolvido no futuro. Então, nós precisamos, como nós resolvemos a questão do plano industrial lá em cima, que foi feito de maneira indevida, nós não podemos também criar uma situação de embaraço. E a nossa preocupação, Vitor, citando seu nome também como um dos principais articuladores lá, projeto rejeitado no período agora, desse ano 2018, em fevereiro já pode ser discutido novamente, sabe? E tem grande oportunidade, tem grande chance de ser votado favoravelmente. Justamente por isso que foi dada a autorização para vocês investirem lá. Só que nós não podemos também votar por votar, porque é o seguinte, votar é só ficar como está, né? É só não manifestar se está aprovando. Mas onde está o nosso grau de comprometimento, não só com a coisa séria, mas com o município. Nós precisamos ter as coisas pautadas corretamente. Às vezes o executivo pressiona você votar de um jeito ou de outro, o voto é democrático, mas o entendimento ele tem que ser legal. Nós queremos dar segurança jurídica para você, mas não votando de qualquer forma. Então, com certeza, nós estamos abertos à negociação, à conversação, for preciso de desdobrar. Só que nós carecemos de documentação, mais ainda para, igual foi dito no parecer, está bem claro os decretos, a legislação que autorizou vocês a instalar lá. O decreto de lá não é o mesmo decreto do sítio? Não. São distintos, né, presidente? O presidente vai complementar meu raciocínio, minha discussão. Com certeza vocês vão ter clareza, não é má vontade. Nosso coração, nossa vontade é que dê a oportunidade para vocês de legalizar. Eu tenho certeza que no futuro próximo isso será possível, mas se for preciso de alterar alguma lei, para dar legalidade, sim. E é onde a gente vai atrás para tentar regularizar essa lei. Deixa eu só falar aqui que eu acho que vocês vão entender. Eu também gostaria de colocar a situação seguinte. Quando fizeram a lei do distrito multimodal, que é o lá de cima, foi específica para lá, inclusive deveria ter feito a desafetação naquela época, tirando lá como lá era para ser construído um parque agropecuário. Lá. Só esse detalhe que é o problema deles. Era só tirar como parque agropecuário e colocar lá a expansão como distrito multimodal. E quando foi criada a 1070, a lei, criou a lei colocando lá como distrito, mas não tinha feito a sua desafetação de acordo com a lei que preconiza. Faltou esse detalhe, simplesmente esse detalhe, que é o que nós estamos votando aqui hoje. Nós não estamos dando já o documento para eles, nós estamos dando direito deles agora a reivindicar junto à prefeitura a documentação, que agora está tudo legal. Quando for votado amanhã, né, estou fazendo uma previsão, mas ainda tem a segunda votação, não acredito que vai passar. Então, Vitor, aí é igual o novo vereador Altair diz, nada impede que no começo do ano que vem a própria prefeitura já estudar o caso, ver a situação, e reenviar não, porque vai ser outro projeto, né? Mas a intenção é a mesma. Para a gente discutir e a gente vai ter um prazo para isso. Não vai ser igual agora que manda aí dia 10, dia 15, 4, se não me engano, o projeto, muito em cima, e não trouxeram o documento, não acompanhou, inclusive tem uma questão dos anexos. Aí o que aconteceu? Eles usaram a mesma nomenclatura que foi usada lá para cima e falaram para vocês que poderiam usar a mesma coisa, né, lá como distrito agroindustrial também. Inclusive pediram para você tipo um checklist para vocês conseguirem aqueles tipos de documentação, não foi isso mesmo? Mas aquilo foi usado, era lá para cima, não era para baixo. Não era o mesmo distrito. Inclusive não tem nem condição de ser o mesmo distrito, sendo que é uma área completamente diferenciada, né? Por isso foi desmembrado. Exatamente. Então, assim, começou a tramitação, sim, beleza. Para que nós não
na frente ter que ficar costurando de novo, tentando remendar alguma coisa. Vamos fazer a coisa mais lógica. Inclusive, só para conhecimento de todos, esse projeto que nós acabamos de rejeitar aqui agora, incluía venda de imóveis que são aquilo ali onde tem a boate de seleção, aquele negócio da pinga, o quimbinha, aquela esquina, Gonçalo e Companhia Limitada ali para baixo. Ou seja, eles também estão na mesma situação de vocês. Por quê? Porque eles também são empresários que investiram na área. E na época que foi, se eu não estou muito equivocado, era Solidarista ou DECO, não me lembro direito, mas acho que era Solidarista, também eles foram na prefeitura, eles conversaram, eles não invadiram aquilo da cabeça deles. Inclusive o povo sertanejo depois teve para arrumar, que lá teve que leiloar para o rapaz lá de Cristalina comprar, teve que regulamentar aquilo. Então aquilo está na mesma situação. Aí eu te pergunto, por que lá vai vender e outro lugar vai doar? Eles veio questionar a gente, por que lá? Porque agora eles foram lá e mediram e queriam leiloar aquilo lá. Então são coisas assim que a gente não pode no toque de caixa, porque senão a gente vai cometer injustiças. Eles estão lá há 30, 40 anos, eu não sei, lá instalados, com as suas indústrias também, com os seus comércios, com as suas coisas todas, e a gente não pode ter dois pesos, duas medidas, tem que ser uma só. Se vamos doar coisa, vamos doar para todo mundo, mas não pode também fazer uma graça para um e o outro tem que pagar o preço por isso. Então, assim, é uma coisa que tem que ser uma discussão muito ampla, já que quer regulamentar todos, vamos regulamentar para todos. Não vamos escolher um ou outro, o feio, o bonito, não é bem assim, isso é o meu modo de pensar. Porque me procuraram também aquelas pessoas, falaram, mas aqui nós vamos comprar, lá embaixo eles ganham. Então, assim, então tem tudo isso, mas a coisa que eu queria deixar bem claro para você, que nada impede que o ano que vem, no começo do ano, comece a tramitar de novo esse projeto e vamos discutir, vamos ver a lei, vamos criar uma lei já específica lá, vamos, né, regulamentar, vamos, nós estamos dispostos à discussão. Mas tudo tem que ser também dentro do que é permitido a lei, para depois a gente não ter que ficar remendando aqui de novo coisas do passado. E essa lei, ela é parte da prefeitura, do projeto de lei tem caminho para vocês. Nós podemos até fazer a lei, mas enviar para a prefeitura enviar. Pode fazer em conjunto, não tem problema nenhum, mas nós não podemos apresentar essa lei, até porque é uma coisa que não é que onera, mas vai lapidar o poder, né? Então é meio complicado. Vendas de área pública, as coisas tem que ser iniciativa, mesmo doação, é a mesma nomenclatura, tem que partir do poder executivo. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu acho que já foi bem colocado aqui. Nós temos que agir com a consciência e não com o coração. Eu quero deixar aqui, para vocês que estão lá, a seguinte colocação. A partir de amanhã já vamos começar essa caminhada junto ao Executivo para a elaboração desse novo projeto, né, dessas leis, pegar aqui com a Câmara o que precisa também, vocês que já estão lá, né, para que fevereiro esse projeto esteja aqui para começar o processo novamente para discussão, para vocês estarem sendo contemplados também. Eu vejo dessa forma. Então, assim, mais uma vez, interesse, principalmente estou falando agora enquanto presidente de comissão, nós não temos interesse nenhum de falar, nós vamos doar para o Jeremias e não vamos doar para o fulano. Não é assim. Nós queremos fazer aquilo que está legal. Então, eu acho que vocês têm que começar já esse trabalho a partir de amanhã, porque vocês vão lá, devagar daqui uma semana que eu venho, e começar tudo para que em fevereiro esse projeto esteja aqui e que a Câmara possa discutir e aprovar também para vocês. Tá? Então, eu coloco para vocês dessa forma. Esse projeto que hoje, hora aqui dos meninos, foram várias discussões. O de vocês é porque o que aconteceu de fato? No primeiro momento, quando mandou um projeto só, queria que o documento de um valisse para o outro, certo? Então eles, quando brincaram e deram tapa, como se diz, né, no bom sentido, né, para que a coisa andasse, que o projeto não podia ficar desse jeito, os meninos foram lá, aí quando viu, mas aí não juntou a documentação de vocês, ficou falha a documentação, e o projeto precisava vir para o plenário, para votação. Então esse foi o entendimento, vamos votar, rejeita que os meninos começam novamente, aí já começa com a documentação correta, as leis têm que serem aprovadas para finalizar de forma exitosa para todos. E nós queremos colocar à disposição, a Câmara, presidente, nós estamos aqui à disposição para poder ajudar vocês nesses passos.
Continua a discussão. Você manda esse projeto e vou contar certeza do meu voto, vocês têm erro. Igual você estava explicando aí, que realmente eu estava enganado, achando que aqueles documentos que eu tinha seria o mesmo que eles tinham. Então, se não é o mesmo, aí nós temos que correr atrás do que eles correram, no caso, né? Para fazer o projeto de lei, o negócio ficar tudo certinho, igual os vereadores aí, o Farid e o Carlos também citou, o Renato, que não adianta fazer uma coisa agora precipitada, que amanhã ou depois pode entrar uma ilegalidade que ele derrubar tudo por água abaixo. Então eu concordo plenamente com vocês. E vou correr atrás, né? E conto com a compreensão de vocês todos, e a colaboração de vocês, que eu vou precisar de ajuda, vocês falam, preciso disso, daquilo, tá bom? Porque a situação nossa lá é meio crítica. Só para efeito de conhecimento, se a gente votar uma coisa de qualquer jeito, até o próprio Ministério Público pode vetar e derrubar e entrar com unidades. Já teve caso de denúncias e projeto aprovado na Câmara foi suspenso. Zé Gonzaga foi falar. Só falar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e dizer para vocês que não houve má vontade, alguma coisa, num sentido contrário. Nós, depois de tanta discussão entre nós, consultamos o jurídico, eles passaram para nós o que deveria ser feito, tá? Foi muito bem analisado e por isso a gente recomenda para reprovação baseado nisso. E diz para vocês vai ser da mesma forma para a gente estar analisando quando chegar o novo projeto aqui corretamente, tá? Só para responder a pergunta sua, Vitor, a respeito da documentação que vocês arrumou, seria aquela mesmo, só porque aquela foi o projeto lá em cima. Mas como o projeto de baixo não tem a mesma nomenclatura, não foi destinado, não tinha lei específica, não tinha nada. Realmente, os documentos que vocês arrumaram, se no decorrer do ano que vem for aprovado, certamente vai ser aqueles mesmos documentos que vocês arrumaram. Só porque aquele documento era para aquele distrito multimodal lá em cima. Certamente eles vão ter que criar aquela área também como um distrito, certo? Desmembrá-la, fazer toda a lei específica, etc. e tal, e aí sim ele vai virar um distrito. Não sei se vai poder ser distrito do jeito de cima, até porque ele é residencial, não sei. Então vai ter que dar uma estudada para a gente não cometer o mesmo erro, né? Que a gente, foi uma situação até difícil, né? Porque até o contato social nosso, nós tivemos que fazer uma alteração, colocando endereço Rua 104, quadra 19, Distrito Multimodal 2, tá? No contato social. Agora, porque a Secretaria da Fazenda foi lá, fez a vistoria, concordou tudo, então passou. Agora, aí se ele não existe, talvez eu tenha que fazer outra alteração também contratual, né? Não acredito que aí vai ser proposto certamente essa nomenclatura aí, não. Vai ser o Distrito 2 e tal. Assim, as coisas, está tudo o endereço lá, até as notas eletrônicas estão tirando o endereço de lá. Eu acho muito bem. Então pode vir um problema para a empresa nossa, porque é isso aí. Nós também temos poder, Vitor, também de apresentar emendas ao projeto que vier para corrigir essas distorções também, sabe? Então, se vier, não venha contemplando essas alterações, nós podemos sentar com nós podemos vir multas, às vezes, para cima da gente, porque as notas que nós emitimos já de 2 anos para cá, então está nesse endereço. E se vier uma fiscalização, ele fala, não existe esse não, mas aí você tem aquele documento lá que eles colocaram, mas não foi aprovado, mas eu estou te falando. Então, assim, às vezes falta, quer fazer a coisa funcionar rapidamente, assim, pensando que está fazendo uma boa vontade, mas na verdade está fazendo uma encrenca no futuro. Então, às vezes. Vai correr atrás, consegue. Se Deus quiser, a gente vai arrumar tudo certinho, tá? Obrigado. Continua a discussão. Não havendo, o projeto segue para votação. Quem for favorável ao projeto, continua como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Quer dizer, rejeitado, é aprovado por 8 votos. Então o projeto vai ser
E agora, por último, temos aqui o projeto de lei complementar número 02, datado de 28 de novembro de 2018, projeto este iniciativa também do Poder Executivo, que atualiza a planta de valores relativa ao IPTU e ITU no município de Orizona e dá outras providências. Vou fazer a leitura do parecer das comissões para que seja votado antes da matéria. Parecer em conjunto. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, por seus membros integrantes, no uso das atribuições que lhes confere o regimento interno em seu artigo 40, caput, parágrafo 1º, artigo 41, e considerando que o presente projeto de lei complementar encontra-se de acordo com as formalidades previstas no referido regimento interno, tendo em vista que foram obedecidos os preceitos constitucionais, legais, gramaticais e lógicos, porém, considerando que o mesmo tem como base de cálculo do IPTU e ITU para 2019 os valores estipulados pelo Decreto Municipal número 070 de 2018, que afrontou as disposições estampadas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 109 do Código Tributário do município de Orizona, vez que não obedeceu o prazo previsto, que é o término do ano legislativo que finda no dia 15 de dezembro, o que daria direito ao Poder Executivo para reajustar pelo percentual da inflação nos últimos 12 meses. Porém, foi reajustado pelo referido decreto a partir do ano de 2011, o que gera a ilicitude da cobrança e consigna a nulidade do decreto. Assim, não concordando com a base de cálculo alicerçada no decreto 070 de 2018, que ainda encontra-se pendente de decisão final, as comissões manifestam-se por sua rejeição. Plenário da Câmara Municipal, aos 11 dias do mês de dezembro de 2018. Assinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador presidente José Gonzaga e um dos membros, vereador Altair de Souza. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, assinado 2 dos membros, o vereador presidente Carlos Eduardo e o vereador membro, Elson Cacheta. O parecer está em discussão. Havendo discussão, o parecer segue para a votação. Quem for favorável ao parecer, continue como está. Quem for contrário ao parecer, se manifeste. Três contrários e 5 favoráveis. Então, o parecer foi aprovado pelo plenário. O projeto de lei segue na pauta da ordem da sessão para a primeira votação. O projeto está em discussão. Eu vou ter esse projeto de contrato, não vai adiantar, porque do jeito tem que pagar. E vai para a justiça, vai, depois tem que pagar, então eu vou votar que tem que pagar mesmo. Presidente, é que a assessoria teve aqui, eu participei, eu estive lá. Tanto faz o assessor quanto faz o Bila. Tudo mostrou a legalidade. Não tem nada a ver com o decreto de 2018. Então, por aí que a gente vê a má vontade de aprovar certos projetos. Por quê? Porque é de interesse da prefeitura. Por isso que não é que dá o parecer o contrário. Porque eu vi o assessor, o advogado, comentando várias e várias vezes, e o Bia também comentando várias e várias vezes da legalidade, que não teria problema. Entendeu? Parece que não pegou outro projeto. Entendeu? Continua em discussão. Senhor presidente, é um assunto bastante melindroso, complexo, requer um pouco de leitura e conhecimento da matéria para emitir opinião. Não sou expert no assunto, mas eu venho acompanhando desde o último projeto do IPTU, que nós não aprovamos, o prefeito editou um decreto, nós contraditamos com outro decreto, está em litígio, né? A justiça está a julgar. Nós não votando favoravelmente, o prefeito aí sim, ele tem a legalidade de
editar o decreto com base na inflação dos últimos 12 meses, IPCA. Votarmos favoravelmente, nós estamos falando que nós somos idiotas e ignorantes ao editar aquele decreto legislativo que suspendia o decreto do Executivo. Então é uma questão de coerência. O prefeito tem às mãos o decreto, no caso aqui, que ele pode editar, é direito dele, usando os índices oficiais. Então eu não vejo má vantagem, eu vejo um entendimento por estar em litígio. É uma questão que, votarmos favoravelmente, nós estaremos dando o nosso braço a torcer, não no sentido de perder a causa, mas no sentido de todo o trabalho que nós buscamos junto à comunidade, no sentido de impostos elevados, poucos benefícios no município. Então nós achamos que não é justo impor à sociedade impostos altíssimos devido à situação financeira das famílias que se encontram. Então, eu voto em consciência pela rejeição nesse sentido. O prefeito, com certeza, tomar as suas medidas legais, não obstante ser por decreto. Eu vou votar para o projeto, porque nós temos assessor jurídico nessa Câmara, é para orientar nós. Tem contador, é para orientar nós. Então, nós fizemos reunião com eles, orientou nós, podia votar. Então, eu estou votando em nome da nossa assessoria. Continua a discussão. Senhor presidente, eu quero falar em nome da Comissão de Constituição e Justiça novamente. É dizer que eu costumo obedecer, acreditar no que a assessoria jurídica fala. Comecei primeiro com o doutor Sebastião. Ele me disse que não tem nada a ver a gente aprovar agora em relação com o decreto criado pelo prefeito. Só que e também eu não acho que esse IPTU, alguns que eu analisei, valores, não está alto, é obrigação nossa de quem é proprietário estar pagando IPTU em dias, só que tem que ser dentro da lei. Por decreto, fora da lei, não é correto. E esse valor que ele está reajustando agora é de acordo com o decreto que ele criou, acrescentando valores em cima daquele decreto. Se a gente vai analisar, a gente vai observar isso, não adianta a gente tentar torcer isso aqui, a verdade é essa. Eu recomendo pela reprovação por isso, e também porque fatalmente o prefeito vai emitir um decreto e vai cobrar do mesmo jeito que está no projeto hoje. Isso é... Com certeza, né, a assessoria dessa casa, né, não sabe, né? Então vai ver com o dia, porque não foi isso que eles disseram. Que não tem nada a ver com o decreto de 2018 com o projeto de 2019. Continua a discussão. A democracia, senhor presidente, Não tem correção disso, não. Só quero que a sociedade não seja enganada, né, por algum parlamentar que usa uma mentira para poder falar, para querer se engrandecer, né? É isso que eu não quero. Tem vereadores que votam, se mandar botar um papel em branco e votam. Tudo bem, mas por menos é homem. Por menos esse vereador com certeza é homem. Eu gostaria de continuar a discussão, inclusive eu também quero opinar também. Não deve, talvez o vereador não deve. E sim, eu acho que vamos pedir também mais uma vez, como sempre eu faço, né? A hora um fala, o outro respeita, depois o outro fala, e assim a gente vai tocando, eu acho que vai chegar no entendimento. E continuo dizendo que a palavra está aberta, está em discussão ainda. Não tem mais, eu gostaria de emitir um parecer aqui, é o seguinte: em momento algum, aqui alguém foi, pelo menos o que eu estou entendendo aqui, inclusive eu não participei das comissões, que não faço parte, mas li o parecer técnico da assessoria jurídica. Logicamente que eles fez a parte jurídica, não estou discordando nem hora nenhuma do Vino, muito menos de Elias. Ele fez a parte jurídica
não tem impedimento nenhum mesmo, está certinho. Pode se votar, pode apresentar, não tem problema algum. Essa é a parte técnica. E existe também a parte lógica. O que seria a parte lógica? Nós, no ano passado, quer dizer, no começo desse ano, o prefeito fez um decreto do executivo aumentando o IPTU da cabeça dele. Simplesmente fez o decreto, pronto, acabou e tal. Nós fizemos um decreto legislativo, vou ser bem didático para as pessoas entenderem o raciocínio da coisa. Fizemos um processo legislativo suspendendo o decreto do executivo até que se julgasse o mérito da questão. O juiz aqui, a princípio, deu uma liminar para nós, depois o prefeito entrou com outro pedido de liminar, suspendendo a nossa e passando isso para instâncias superiores. O superiores mandou para trás para que o juiz votasse o mérito. Nesse intervalo, nós entramos com uma ação junto ao desembargador, pedindo uma liminar, suspendendo outra vez. Até então, não tem nenhuma posição. Hoje, o que eu penso é o seguinte: o prefeito ele não pode simplesmente pegar o valor que foi do decreto e usar aqui agora, nesse projeto lei de plano de valores, estabelecer esse denominador aqui, porque ele ainda não ganhou juntamente, ainda não foi votado o mérito. Ele tinha que usar o de 2017, certo? E fazer as correções. Ponto. Por quê? Porque ele ainda não ganhou. Ele corre o risco de amanhã o juiz pode dar favorável a ele e favorável a gente. O que vai acontecer? Isso aqui vai para água abaixo, certo? Aí vai ter que rever tudo de novo, porque ele não podia usar isso aqui como parâmetro baseado no decreto dele mesmo. O que seja, nós agora entendemos o seguinte, que agora ele fez a coisa lógica, o prefeito. Ele enviou para a gente o projeto de lei dentro do prazo legal, tudo baseado conforme o Código Tributário, e nós vamos votar sim ou não aqui. O que vai acontecer aqui se porventura for aprovado? Simplesmente, igual o vereador Altair falou assim, o que nós fizemos para trás foi tudo em vão. Ou seja, não adiantou se discutir, nós legalizamos o decreto dele. Se nós votar contrário aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter o direito, agora sim, ele vai ter o direito de fazer o decreto, conforme o Código Tributário, artigo 103, se eu não estou me enganado, 105, se eu não me engano, parágrafo 3º, 109, do artigo 3º, certo? Falando que aí o prefeito pode fazer o decreto. E como ele vai fazer o decreto? Exatamente nesse projeto de lei que ele mandou para a gente aqui. Aí ele vai ter embasamento. Aí a Câmara não pode fazer nada, não pode fazer algum decreto legislativo derrubando o decreto dele, não tem problema nenhum, para ele não faz diferença nenhuma, não vai ter prejuízo nenhum nesse sentido. Mas se nós aprovar, simplesmente nós vamos ter um prejuízo perante a lei. E a sociedade falar assim, mas como que vocês brigam o ano inteiro, chega no final, vocês vão e avalizam e valida um decreto. Então tem essa lógica. Eu não culpo assessor jurídico, nem contábil, eles estão certinhos, ele deu o parecer técnico deles. Mas existe também outra coisa, a outra lógica que está em questão. Eles não podem opinar do jeito que a gente está opinando aqui. Eles têm que ver a lei e fazer o que está dentro da lei. Concordo com você, concordo com está certinho. Eles estão fazendo isso. E você também está certo de defender isso. Mas nós também estamos tendo o nosso direito de defender um decreto que nós fizemos que está ainda em andamento, que não foi julgado. Então, vamos esperar para aí sim ele achar um denominador. Mas eu queria deixar vocês tranquilos nesse sentido, que o prefeito amanhã, ou depois, se ele quiser fazer no ano que vem um decreto, ele vai fazer e ele vai fazer isso aqui, pronto, ele vai estar tranquilo, porque ele não vai ter impedimento nenhum, não vai ter ação nenhuma contra ele, porque agora sim ele está amparado na lei, conforme o Código Tributário do município. Senhor presidente. Nesse decreto que a Câmara fez, tudo bem. Ela perdeu a primeira instância. Aí, some de novo. O juiz de Arizona conhece muito bem, ele não volta atrás. Não, mas ele não perdeu não, você está equivocado. Só primeiro ele deu uma liminar para a gente, depois ele suspendeu o liminar e mandou para cima. Eu não quis julgar, ele não julgou ainda, não teve nenhum, tecnicamente não teve julgamento ainda. Está lá ainda, ele nem olhou o processo ainda, entendeu? Então, assim, não teve, ele simplesmente passou para cima para ver se alguém estava pensando que está, mas agora voltou para ele, está lá.
Pode ser que amanhã, daqui 4, 3 meses, ele vai julgar o mérito ainda. Então ele teve para nós e teve para o prefeito, do mesmo jeito, está lá. Então aí vai usando as normas jurídicas até chegar que ele julga o mérito. Aí sim, se tivesse julgado o mérito, aí sim ele podia usar esse cálculo aqui para fazer esse negócio aqui. Entendeu? E agora, no ano que vem, pode fazer o decreto, pode fazer desse jeitinho que está aqui. Aí não vai ter problema nenhum. Nós não temos direito nenhum de discutir, porque nós demos essa situação para eles. Você entendeu? Então, assim, não vejo prejuízo nenhum e muito menos má fé aqui. Se fosse má fé, nós ficávamos enrolando aqui, talvez nem votava e tal. Então, acho que é bem, para explicar bem direitinho, para as pessoas entenderem. Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho o seguinte, essa é a minha colocação. Como o ano passado foi feito de forma equivocada, esse ano eles tentaram e foram sábios nessa parte aí, não sei quem orientou, para fazer a coisa certa. O que é a coisa certa? Enviou o projeto de lei para casa, vai ser reprovado ou aprovado. Sendo reprovado, ele está consciente, e eu acredito que esses dados aí, esses números já foram feitos justamente para isso. Chegou aqui, vai reprovar, mas ele tem legalidade para aplicar isso aí. A Câmara reprovando isso aqui, ele vai ter legalidade para aplicar esse projeto igualzinho. Ou seja, esse ano, porque o prefeito sabe que ele não tem maioria nessa casa. Ele não construiu um diálogo para esse projeto. Então ele está consciente que ele vai aplicar, foi orientado dessa forma, ele acertou. Ele foi, dessa vez, ele fez a coisa da forma correta. Ou seja, a partir de janeiro, presidente, ele vai aplicar esse projeto aí na íntegra. Não tem nenhum prejuízo para o município. E nós não pode fazer nada. E nós, na Câmara, não vai poder fazer o que foi feito aí, que o Vitor está falando aí, que está lá no Judicial. Então, assim, eu coloco dessa forma para os colegas vereadores. Esse ano o prefeito está de parabéns. Nesse sentido aí, fez a coisa legalzinha, certinha, e vai executar sem risco nenhum. Só essa é a minha opinião. Continua a discussão. Dentro do projeto segue para votação. Quem for favorável ao projeto, se manifeste. Quem for contrário, permaneça como se encontra. Favorável ao projeto. 3 favoráveis. Ele vai ganhar mesmo de grande. Então, o projeto foi rejeitado em primeira votação e será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda e creio que última votação. Só. Requerimentos escritos? Na questão dos requerimentos verbais, eu até gostaria de fazer um requerimento aqui primeiro, nesse sentido, já passo a cadeira para o vice-presidente, para que a gente possa fazer esse requerimento. Pode fazer o requerimento. Gostaria de fazer um requerimento aqui à família do Amarildo, que faleceu ontem, pessoa íntegra na sociedade, um parceiro, um amigo. Eu gostaria de fazer ele, né, a família, condolências, né, a esposa dele, a dona Creuza. Depois eu passo para vocês, em nome de todo mundo. Até então já aproveito a Cátia também, que é sobrinha, né, as nossas condolências, né. Mas em nome da Câmara, não? Pode ser feito, não tem problema nenhum. Em nome da Câmara, com certeza. Devolvo, presidente. Não, eu quero comentar sobre a votação. Comentário. Eu não votou não, né? Não, Está em discussão. Eu achei que tinha entrado na presidente. Pela Vossa Excelência, presidente, bem lembrado, a Marilda é uma pessoa muito humilde do convívio nosso e da sociedade. Eu tive a oportunidade de conhecer os parentes dele mais antigos, o Zico lá em Anápolis, o filhozinho dele lá em Anápolis também, o próprio Duca, né, não sei o nome dele, não conheci como Duca, o Jamil, né, então é uma família assim, de pessoas que deixam saudade para a nossa comunidade e que conforte a família. O trabalhador morreu novo. Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 8 votos. Devolvo a presidência. Então continua aí a questão dos requerimentos verbais, né. Senhor
presidente, eu quero fazer um requerimento. Às vezes, diversos assuntos aqui são desconfortáveis, desagradáveis, até palavras ofensivas, mas faz parte da democracia. Orizona, essa semana, ela foi palco de uma reportagem do Balanço Geral da Rede Record, que nos trouxe muita contentamento no sentido de seriedade no departamento judiciário, especificamente no presídio. Então, eu quero fazer um requerimento ao senhor Fabrício Bonfim, que é o diretor do presídio, e estender esse requerimento, senhor presidente, aos funcionários que o Samuel Mendes faz presente aqui, da importância desse trabalho aqui na comarca de Orizona. 27 de janeiro do ano passado foi a inauguração do presídio. Na oportunidade eu usei a palavra em nome do Legislativo. Naquela ocasião eu falei das pessoas visionárias no sentido de conseguir as coisas boas para o município. Naquela época eu retratei o nome do juiz de direito Ricardo Guimarães, do promotor Joel Pacífico, do prefeito Felipe Dias, ex-prefeito Felipe Dias, a Câmara, os sindicatos de trabalhadores rurais. Então foram os principais doadores juntamente com a comunidade. E hoje, pela reportagem que a gente teve a oportunidade de ver, que é um modelo para o Estado, quiçá para o Brasil, né? Porque eu retratei isso também. Inclusive o governador Caiado, nas suas campanhas, ele já mencionou que é o modelo do presidente de Orizona. E a seriedade do sistema, o comprometimento, porque não basta só o espaço físico ser bem construído, bem arejado, bem administrado, assim, a parte física, mas a parte funcional, como entidade, como instituição, é louvável as atitudes de quem comanda aqui o presídio, a valorização do ser humano, mesmo enquanto infrator. Isso aí fortalece e traz dignidade para as pessoas com quem tem lá. Então, parabenizar mais uma vez, em nome do Legislativo, até, presidente, se me permitir, essa homenagem, esse reconhecimento pelo trabalho. E o requerimento está em discussão. Presidente, é o seguinte, o nosso colega vereador Taí está falando aí, bem demais, foi bem demais, mas na época daquele presídio, o Taí chamava o Felipe de responsável pelos aqueles lotes que venderam. Então, eu estou achando esse trem bem estranho. Fazer um trem agora, agradecimento do trem, que foi o que foi contra antes. Xingou o Felipe incompetente aqui nessa câmara que eu estava aqui, que ele é responsável, não gostava de nenhum, porque ele está fazendo presídio com dinheiro daquele lote. Então agora está precisando, eu acho que beleza, só que eles estão atrás. Tem cada coisa no seu local, presidente. Eu fui contra, foi da maneira que eles venderam os lotes sem passar pelo Legislativo, senhor vereador Bino. Foi vendido, Vossa Excelência era vereador, sabe? Foi vendida o presídio da delegacia ali, a antiga delegacia, a Câmara doou 50 mil reais. O Felipe, eu fui muitas vezes duro com ele no pronunciamento dele aqui, mas eu nunca fui desleal e nem usei palavras de baixo escalão com ele. Eu acho que qualquer administrador ele tem que ser responsável pelos atos. Pelo fato de a gente ser contra alguma coisa ou outra, você faz parte da democracia. Eu não sou obrigado a aceitar as coisas como os outros querem. Me medir com a régua das próprias pessoas. Então, faz parte da democracia, eu ouço com bastante tranquilidade, com bastante... da mesma forma, o Joaquim, na última sessão, falei que tem algumas coisas boas que eu faço. Não quer dizer que eu sou de mal com ele, mas as atitudes das pessoas, elas têm que ser reprovadas quando elas não são democraticamente. Mas na sua época, se fosse obedecer, você não tinha feito presídio, tinha vendido o lote? Você estuda mais, você tem mais informado, né? Você tem mais eu estava aqui, eu lembro ainda. Você está desinformado demais. Olha nos anais da Câmara. Deixa eu passar a palavra aqui também para o vereador Jeremias, né?
projeto é de grande valia pelo seguinte, é uma obra de grande valia para o nosso município. É uma estrutura, né, muito importante e que dê também, né, segurança para quem está lá, mas que também dê também mais liberdade, né? O cara tem espaço, né, tem como trabalhar, tem como, né, ter um espaço. Não é porque ele, né, cometeu um erro que ele tem que ser penalizado tanto que não tem direito nem de sentar ou de dormir. Quer dizer, então, né, o requerimento é de grande valia, eu vejo de grande importância, porque quando a coisa é boa, a gente precisa, né, que elogia e reconhecer das coisas boas. O erro é humano, pode errar, mas amanhã ou depois a gente pode consertar. Eu vejo de grande valia. Senhor presidente, parabenizar o vereador Otaides pelo requerimento. Otaides, na segunda-feira, agora, eu estive em Goiânia, na sede do Solidariedade, onde o governador eleito Ronaldo Caiado estava presente, juntamente com o Wilder Moraes, atual senador, e lá na oportunidade ele, em rápidos minutos e poucas palavras trocadas, quando ele disse Orizona, ele direcionou a mim, disse Orizona tem um modelo exitoso que pretendo copiar agora no meu governo. Então isso também é um projeto modelo, um projeto do presídio de Orizona, né, a questão da humanização, né, nós temos que ter a condição de entender que qualquer um de nós, seres humanos, podemos cometer erros na vida, mas que temos a chance de recuperar. E ali a gente vê isso, uma gestão do presídio preocupada em humanizar, em devolver aquelas pessoas que ali estão, que são nossos irmãos, para a sociedade de uma forma íntegra. Isso é muito importante, isso é saudável. Então acho que é um projeto que enaltece o nome de Orizona e eu parabenizo pela a sua lembrança aí de fazer esse requerimento nesse sentido. Eu gostaria só de fazer um comentário também. Inclusive, quando foi fazer o presídio lá, muitas pessoas reclamaram que ia vir bandido fora, que não sei o quê, papapá. E hoje o que a gente vê lá é o contrário, né? Tem até vagas lá, não tem superlotação, nunca vi falar que tivesse alguma fuga. Assim, ou seja, a gente nem lembra que tem o presídio lá, tão sério que foi feito o negócio e está sendo conduzido. Então a gente tem que parabenizar mesmo, mostrar para todas as outras cidades que com união e força consegue resolver vários problemas que às vezes o executivo, no caso o Estado, né, que tinha essa competência, não consegue resolver. Então, assim, eu acho que é de grande valia mesmo esse requerimento, vereador. O requerimento está em... Você quer falar? Tem que ser muito juiz de direito também, que é uma força muito Com certeza, o doutor Ricardo, o senhor Joel Pacífico, que era o promotor da época, já foi falado... Doutor Ricardo, Joel Pacífico, Felipe Dias, foi falado aí na no... Câmara. O Zé Gonzaga também quer fazer um comentário. É só um comentáriozinho rápido, é assim, quando o juiz de direito ele foi falar, a primeira vez que foi falar sobre esse presídio, acho que a primeira vez, ele convidou a APAMAC, eu faço parte da associação, e estive aqui representando a APAMAC nessa reunião. Quando ele falou desse presídio, eu fiquei incomodado, preocupado com aquilo, mas eu não sabia, eu não sei o que é um presídio na nossa comunidade hoje. Que proporção que é isso aí? Essa história de buscar gente de fora para soltar por aqui, eu tinha esse medo. Agora que a gente convive com isso, sabe o que está acontecendo, é motivo de orgulho para a Orizona. É interessante isso. A gente não pode deixar também de falar que, além dos que foram citados, a comunidade como um todo, porque lá tem uns 100 e tantos doadores, né? Tem umas 2 placas cheias de nome, então assim, não pode esquecer nunca. O requerimento está em votação. Quem for favorável, pelo menos como se encontra, quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Senhor presidente, colegas vereadores, plenário aqui presente, a imprensa, né, plenário dessa casa, eu quero fazer um requerimento aqui destinado ao Adriano Marçal, em relação a animais na pista. Né, eu tenho algumas fotografias aqui, a filmagem também, em relação aos animais que estão soltos ali próximo ali à ponte, descendo ali na saída para Goiânia. Né, esses animais estão soltos lá e
eles atravessam a pista lá normalmente, né? E tem fotos e filmagem de veículos passando em alta velocidade, inclusive na contramão, né? Esse é o perigo danado. E ver se o Adriano consegue identificar, né, o dono desses animais, que eles ficam lá sempre, né? E é um perigo constante, entendeu? Cavalo. Cavalo. Então, eu acho que um requerimento antes que aconteça uma tragédia lá, porque o Silmar já de carro passando a contramão lá em alta velocidade, bem na baixada da ponte. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar o vereador pelo requerimento, vereador, é de grande valia seu requerimento. Agora, uma iniciativa rápida que resolve, vereador, é a Polícia Rodoviária Estadual. É só ligar lá, que eles imediatamente eles mandam vir e prender o gado e aí acha o dono do animal. Eu estava viajando para Goiânia e nós deparamos lá, após Vianópolis, com uma certa quantidade de animais na pista. Aí nós ligamos para a polícia. Quando nós voltamos, o policial, o gado estava preso. Né? Nós já visualizamos esse gado preso num curral e tinha uma viatura lá, no curral próximo à pista. Então, eu acho que o requerimento tem grande importância, mas assim, de imediato, se caso necessitar, liga na Polícia Rodoviária aqui. Resolve. Algum comentário? Não, o requerimento está em votação. Quem for favorável, mas com 5 anos, quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Vamos ver. Vereador Nelson. Vereador, o presente, quero fazer um requerimento aqui para o grande agradecimento, que pediu ele para que o Tinguista fizesse a limpeza do Bajuba, do Montes Claros. Esse dia eu falei para ele que ele ia ter a farmácia lá. Então ele foi lá, foi aqui, limpou lá, botou o Montes Claros também. Eu gosto de agradecer também. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Eu só queria pedir desculpa e ao mesmo tempo anunciar que passou alguns minutos das 21 horas aí, comunicar o plenário aí para a gente continuar, para a gente afindar a sessão, né? Todos concordam, né? Então a gente continua na sessão dos requerimentos verbais. Vamos fazer outro aqui, tá? Priorizando também o trabalho da primeira da Mara, que eu tive lá, também estava lá, o vereador, o dia da abertura lá do Natal Solidário, de uma entrega dos brinquedos, foi muito bem organizado. Achei que foi um bom trabalho da secretadora Mara e a equipe. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permanece como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado também por 8 votos. Mais algum requerimento? Fazer outro aqui de condolência por família do João Martins, né, de Oliveira, que faleceu, né, na universidade. Eu passo de nome para vocês. João Martins. João Martins de Oliveira. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Quem for favorável, permanece como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Mais algum requerimento? Não havendo mais requerimento, hoje não temos ninguém inscrito na 10ª cadeira. A gente passa agora, nesse momento, a palavra livre. Conversando muito, né, hoje, né, vereador Carlos? Palavra livre só. Pode usar. Procurar aqui o colega do vereador Taíde, que ele, quando falou, voltando ao projeto do PTU, ele estava aqui na sala ali, quando ele foi, nós, o advogado, todo o político, procurou, informou para nós que não tinha nada a ver com esse de 2019, né? E aí ele falou que
ia votar, tinha mudado de ideia que ia votar. Então ele citou aqui que tem 3 vereadores que talvez poderia ter falado que vota papel em branco, que é o que o prefeito manda. Então eu acho que da mesma forma deve ter alguém também informando, falando para ele não votar. Então que voltou atrás. Não, eu não citei não, vereador Nelson. Mas põe 3 votos aí, a favor. Não, ele falou assim que chega para mim, eu não citei não, eu tenho responsabilidade nesse sentido. E tranquilidade também me falar. A votação, até na hora da votação, você pode construir uma votação, pode entendimento, isso aí é normal, faz parte do processo democrático. Não, mas eu tenho um negócio assim, quando eu falo uma coisa, eu não volto atrás. Esse é perfil de... Isso pra mim é dos caras. É xingar um hoje e puxar o saco dele amanhã. Eu acho que cada um tem um pensamento livre. Isso é democracia, né? Se for falar as virtudes, os defeitos, todos nós temos os dois. Então, acho que baixar a discussão, baixar o nível do debate. Não, mas aí machuca falar para a pessoa. Assim, não, mas eu falei. falei. Vai votar, mandar os outros, do prefeito é ruim também, né? Não é bem assim, não. Machuca. Tudo bem. A palavra continua livre. Faz parte do processo democrático, da discussão. Se fosse um turno pensasse do mesmo jeito, não precisava de votação. Funcional, tá certo. Colegas vereadores, presidente, eu ia falar, mas deixa eu só fazer uma colocação aqui. Nossa estada aqui é passageira nessa casa. E na vida, nossa vida é uma passagem muito rápida. Então, assim, eu acho que aqui, tanto faz os vereadores de um lado ou de outro, eu estou dizendo aqui, eu não estou defendendo nenhum nem outro, mas assim, eu acho que a gente precisa, essa é a minha humilde opinião, de trabalhar mais com essa questão de amansar os nossos corações. Eu vejo que, às vezes, como o vereador Nelson falou, eu não estou aqui te acusando de forma alguma, vereador Daí, só falando assim, dói, né? Também, então assim, dói de um lado, dói do outro. Acho que a gente tem a humildade de reconhecer que nossa passagem aqui é rápida, é 4 anos, e que nós precisamos consolidar nessas sessões algo que traz benefício para a sociedade. Acho que nós não devemos ficar aqui, né, entre nós, nesse jogo. O jogo democrático ele é importante, o debate democrático ele é bastante importante, fundamental, mas sim, eu estou simplesmente colocando isso aqui. Vamos, na vida eu vou falar por mim mesmo, eu tenho graças a Deus, posso dizer isso, a grande facilidade de perdoar. Eu acho que isso alguns falam para mim que é defeito, eu acho que isso é uma qualidade que Deus me permitiu. E assim, nosso estágio aqui é rápido. Então, acho que nós poderíamos melhorar os debates nossas sessões, sem essas ofensas. E eu sei, vereador Nelson, dói mesmo, mas assim, pedir a vossas excelências também, vamos todos nós melhorar nessa parte, de um lado, outro do outro, para não ter isso. Eu acho que a sociedade brasileira está cansada de ver aí, principalmente pelas TVs Senado, TV Câmara, aquela guerra que existe lá entre um e entre o outro, e que não leva o nosso país a lugar nenhum. Então é simplesmente isso aí. Vamos. Ainda bem Vossa Excelência reconheceu que Vossa Excelência no passado foi muito agressivo comigo, e Vossa Excelência acho que teria por obrigação pedir perdão no plenário e não no meu gabinete. Eu teria obrigação, vereador, sim, de pedir perdão, pedir desculpa pelo que eu falei, e dizer para Vossa Excelência o seguinte: eu tive essa grandeza de entender que eu tinha feito algo que talvez naquele momento foi ruim até para minha pessoa, mas eu tenho a grandeza de reconhecer que eu errei sim, mas eu não trago essa mágoa dentro de mim com isso, por causa do que eu passei, entendeu? Isso é algo passado e a vida segue. Vai me virar. O Carlinhos, só para deixar bem claro, o Carlinhos é o representante aqui da parte eclesiástica, Carlinhos, nossa aqui, Até proponho para você, que já que você está com esses projetos de tantos dias,
inventar o dia aí do Amansa Coração, como foi dito aí, para começar. Isso é só para relaxar, gente. A tensão aqui às vezes fica meio... A alma é só para uma brincadeira à parte. A palavra continua ali. Não havendo mais a tratar, eu gostaria de, antes de encerrar, né, dizer que convocar os novos vereadores amanhã, sexta-feira, dia 14, às 19 horas, para a nossa última sessão ordinária do ano, onde vai ser tratado também, além dos projetos de lei, né, que foram votados aqui em primeira votação, também amanhã é a eleição da mesa diretora. Então, para que todos fiquem cientes, né, do que vai ser tratado amanhã. E, mais uma vez, agradecer ao plenário, né, às pessoas que aqui estão, que continuem vindo, né, para, no caso, até um presente para nós, né, um presente de vocês, que a gente fica mais à vontade para discutir as coisas, e vocês levam também para outras pessoas o que está sendo discutido aqui. E nesse momento convido, né, vocês para que continuem vindo, né? E assim eu decreto encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.